Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para a nossa última formação do EMAI. Passo a palavra, Nilce. Obrigada, Vera. Professores, espero que todos estejam bem, novamente aqui, né, com a formação do EMAI, como a Vera comentou agora, a nossa última formação aí do ano, com a TPC, e também de formação aí voltada para o EMAI, né, nós teremos mudanças aí para o início do ano, então fechamos hoje com essa formação e explicando um pouquinho, né, sobre as formações também que acontecerão aí em 2022. Então, iniciando. Pode passar, Vera. Bom, gente, contextualizando um pouquinho, então a gente, por ser a última formação aí do ano, não só da TPC, mas e fechando, né, essa formação do EMAI, porque, como já dissemos, não teremos, né, prosseguimento dessa formação para o ano que vem, as formações relacionadas à matemática e à língua portuguesa vão ficar com a IFAP, com a transmissão aí pelo Centro de Mídias. Então, hoje nós vamos fechar, entramos aí na unidade temática de probabilidade estatística, por isso que nós colocamos como parte 2, mas, na verdade, nós vamos retomar as atividades que nós colocamos para vocês da última formação, até para dar uma devolutiva também com relação às respostas aí dos formulários, do formulário, né, que gentilmente vocês têm colaborado conosco. Então, vamos lá. Então, aí nós estamos nessa reta final, chegando aqui no final do ano letivo, né, a gente com muitos desafios, né, superações também, que vivenciamos ao longo vamos dizer assim, desses 2 anos, né, e este ano também não foi diferente, né, tivemos muitos aprendizados aí, muita coisa a gente superou e com certeza teremos mais superações aí pela frente. Então, foi um momento aí de bastante aprendizado, como nós já dissemos, como por ser a última formação, nós vamos rever as atividades que nós colocamos para vocês na última formação, até para estar elucidando melhor, tirando algumas dúvidas que a gente percebeu nas respostas que vocês deram, e também para não ficar essa coisa vaga, né, com relação à própria unidade temática de probabilidade estatística. Também, quando nós apresentamos isso na última formação, nós dissemos que é um tema vasto, como outros, né, da matemática, mas por estarmos fechando este ano, a gente resolveu olhar para as atividades, né, como fechamento e, com certeza, né, nas formações futuras, mesmo com a transmissão aí do Centro de Mídia, nós estaremos voltando aí para todas as unidades temáticas, como sempre a gente apresenta para vocês, né, com relação à sequência didática, e então, essa é a nossa proposta, tá certo? E agradecemos muitíssimo com as respostas do formulário, porque nessas respostas a gente aprende muito também com vocês, né? E também faz também com que a equipe pense e repense aí sobre as formações, embora é a última, né, do EMAI, mas nós teremos outras formações aí voltadas para os professores, e a gente pensar um pouquinho na prática, até mesmo nas necessidades formativas aí de vocês, professores, na escola. Então, seguindo. Pode passar. Nós vamos iniciar, então, com o nosso poema. Escolhemos um poema de Cora Coralina. Nasceu Cora em 20 de agosto de 1889 e faleceu em 10 de abril de 1985, com 96 anos. Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, teve seu primeiro livro publicado em julho de 1965, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Quando tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever seus versos desde a adolescência. Poesia de Natal. Enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim.
Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior. Sejas diferente, sejas reluzente. Escolhemos Cora Coralina, pois acreditamos que o verdadeiro sentido do Natal está retratado em seu poema com muita sabedoria e beleza. O Natal é uma festa de esperança, que possamos doar os nossos melhores sentimentos. Muitas bênçãos para todos nós e nunca percamos a fé. Muito lindo esse poema, né? Nossa, Fala a palavra, Neuci. É lindíssimo mesmo, Vera. Eu acho que é um momento de... Bom, quando a gente chega no final do ano, né, é aquele momento mesmo que a gente faz de reflexão de tudo, não que a gente não reflita durante o ano, mas é um momento que é mais voltado, né, Vera? Para a gente estar refletindo sobre toda a nossa vida, sobre o trabalho que realizamos, né? Pensando não só na parte profissional, mas pessoal, e esse conto, que, aliás, colegas, né, a Vera escolheu muito bem, né? Um conto aí de poesia, conto não, poesia de Natal. Como a Cora, né, Vera? Ela escrevia contos e poemas, né? Sim, Essa escrita, né, essa escritora, né, que é fantástica, ela misturava um pouquinho essa coisa do poema com os contos, né? Então, veio bem de encontro mesmo, que a gente vivencia, né? E para pensar, porque o que é esse enfeite árvore da sua vida, né? A nossa vida, né, gente? Então, é nós que temos que dar essa alegria e luz, né, Vera? Sim. Para a nossa vida. Então, e a gente, como diz, a gente cuida também dos nossos pequenos, né, estudantes aí. Nós somos luz, devemos ser luz aonde passamos. E não percamos a fé, né, Neuci? Exatamente, a fé que nos move, né, gente? Quantas superações, né, vivenciamos nesse ano, aliás, 2 anos que nós estamos aí no momento de muita superação, de muitos desafios, não que a nossa vida já não fosse, né, mas esses dois últimos anos foram momentos, assim, de bastante superação, cada um sabe o que passou, né? Outros mais, outros menos, com dificuldades, mas todos tiveram impacto aí da pandemia. E ainda estamos vivendo, né, Vera? Porque, infelizmente, a gente não está livre totalmente. Sim. Então, vamos lá. Mas é lindíssimo mesmo a escolha aí. A cor é maravilhosa. Então, gente, seguindo aqui com os objetivos da nossa pauta, então, dar devolutiva sobre esse formulário Google, como a gente colocou aí na contextualização, é o que sempre a gente faz, né? Com a retomada aí da formação e até do que a gente vai discutir aqui hoje. Também, gente, é um momento da gente refletir sobre o significado de todas essas formações. Eu estou falando aqui da formação do EMAI, mas é um momento que eu gostaria que você estivesse aí com os seus pares, aí na escola, juntamente com o nosso colega, professor coordenador, refletindo sobre todas as formações. Eu estou colocando, lógico que eu estou falando especificamente aqui da formação do EMAI, mas é um momento da gente pensar em todas as formações, que, aliás, foram muitas, né, ao longo deste ano, aí, pelo Centro de Mídias. É bom a gente refletir, né, o que isso fez de impacto mesmo na nossa vida profissional, porque a formação ela tem que trazer algum benefício, né? E a gente reflete também sobre o trabalho e aquilo que a gente pode estar mudando na nossa prática. Então, é um momento que espero que vocês tenham aí com vocês, façam essa reflexão e, se possível, até estar registrando, estar passando para nós por e-mail, que é
que é bastante importante, tá, gente? Embora nós não vamos continuar com a formação específica do EMAI, mas nós teremos outras formações aí que a diretoria de ensino estará desenvolvendo ao longo do ano de 2022, que é a proposta da secretaria, e teremos, né, também as formações aí pelo Centro de Mídia, pelo EFAP, que é a de língua portuguesa e matemática, mais especificamente, mas teremos outras aí, com relação à Inova dos anos iniciais, muitas mudanças aí para 2022. Retomar com a proposta hoje, nosso foco maior vai ser retomar as questões da pauta que nós colocamos aí no formulário do Google, né, na resolução aí de situações problema, que envolve aí, né, os conhecimentos com relação a tabelas e gráficos. E avaliar o encontro. Gente, esse avaliar o encontro, nós não vamos encaminhar, tá, o formulário Google, tá bom? Então, a proposta, como eu coloquei aqui, nós colocamos aqui para vocês, refletir sobre o significado das formações e avaliar o encontro, gostaria que vocês fizessem aí em pares, né? E, se possível, fazer esse registro e vocês estão encaminhando para nós por e-mail. Pode fazer um registro único aí, que, aliás, seria o ideal de vocês estarem fazendo um registro único aí com seus colegas, com o professor coordenador, está encaminhando para a gente por e-mail, tá? Porque como a gente não vai ter mais devolutiva, né, quando faço as gravações, então seria interessante vocês estarem mandando, né? Agora, caso o professor, né, algum professor queira fazer individualmente, também será bem-vindo, né, Vera? No nosso e-mail, qualquer colocação de vocês, a gente sempre a gente agradece, porque a gente reflete, como eu falei, né, a formação é mão dupla, né? Enquanto a gente prepara uma formação para vocês, nós também estamos nos formando. E quando vocês colocam alguma coisa em relação aí apontamentos, né, que vocês fazem nesse formulário Google, né, que até então nós estamos disponibilizando, hoje nós não vamos, né, nessa última formação não, mas a gente esperamos que vocês coloquem isso por e-mail para nós, tá? Mas fazer um balanço geral de todas as formações, até para a gente poder ver e melhorar, né? A intenção do avaliar aqui, de refletir sobre o significado das formações, é o sentido da gente nos melhorarmos enquanto formadores, não é mesmo, Vera? Porque são vocês que fazem esses apontamentos para a gente refletir, porque todos nós temos pontos para melhorar, né? Ninguém está totalmente acabado. Né? Por mais que a gente tenha experiência, né? Eu vou falar um pouco por mim aqui, gente. Já são quase 35 anos, né, na rede, né? Então já estou ficando um pouco já passada aqui, né? O tempo, mas assim, isso não quer dizer que eu sei tudo. A Vera também já tem um bom tempo aí na rede, dá bastante tempo, né, Vera? Na rede, mas também não quer dizer que nós, né, a Rita também, que hoje não está aqui conosco, mas também tem um bom tempo aí na rede, não quer dizer que a gente sabe tudo, gente. Então, sempre a cada formação a gente aprende ao elaborar as formações e com as evolutivas que vocês vão colocando para nós, tá? Então, a proposta de hoje é isso. Então, pode seguir, Vera. Sempre aprendendo, né, Neuci? Sempre com esse foco, né? Tá aprendendo. Então, gente, ó, nós colocamos, né, as atividades que nós colocamos para vocês no Google, então é a proposta da nossa formação, a gente está retomando. Então, com relação a essa atividade aqui, gente, trabalhando com tabelas, inclusive que era a atividade, a primeira mesmo, então aqui eu vou fazer a leitura e está contextualizando aqui, ó. A professora Márcia me perguntou a 50 estudantes de uma escola qual tipo de sorvete e de cobertura eles mais preferiram, né? Então, veja o resultado. Então, foi feita a tabela, essa tabela já estava colocada aí na pauta para vocês, e nós temos aí um tipo de cobertura do sorvete, pelo sabor do sorvete, né? Que está aqui. Olha, Vera, se você mexer com o mouse, nessa primeira coluna aqui, ó, sabor de sorvete. Em cima, você consegue? Aqui, ó. Ah, você já está...
Ou eu consigo, tá? Eu não sei se você... Na própria, aqui, ó, volta, isso, sabor de sorvete, que são morango, né, Vera? Sim. Flocos e o total de cobertura. Então, gente, e depois tem, né, lá ainda, Vera, Aqui mesmo. então tem o sabor de sorvetes, né, e tem a parte da cobertura do sorvete, que é caramelo e chocolate, e aqui total do sabor. Então, aqui nessa primeira coluna, eu vejo aqui, ó, o sabor de sorvete, depois o total de cobertura e o sabor, né? É isso mesmo. E o sabor, eu estou até conferindo se eu estou fazendo certo. O sabor é sabor de cobertura e sabor de e total do sabor. Então, gente, aqui vocês vão. Ninguém apontou que existia um equívoco, né? Porque anteriormente, naquela tabela mesmo, Vera, isso do sorvete, estava ao contrário, né? Estava simplesmente total sabor. Então, nessa primeira coluna estava total sabor, sendo que é o total cobertura. E o total sabor fica nessa última coluna. Então, ninguém apontou, mas eu percebi que muitos conseguiram resolver, né, essa tabela. No caso aqui, a gente já traz a resposta para vocês, porque algumas pessoas se equivocaram, mas, gente, é totalmente natural, é importante a gente trazer isso para vocês, não no sentido de estar mostrando, teve uns que acertaram, outros que erraram, mas no sentido de a gente estar elucidando e explicando melhor, porque assim, gente, quando a gente propõe essas atividades, alguns ainda não entenderam que essas atividades é para nós formadores, vocês são formadores também. Vocês são formadores dos estudantes, né, da turma de vocês. Então, nós aqui estamos enquanto formadores e professores. Então, a ideia da formação é a gente se colocar na situação, e nós somos nesse momento, na situação de estudante, né, para estar revendo aqui as tabelas, então estamos analisando aqui e refletindo um pouquinho sobre os nossos conhecimentos. Então, esse é o propósito da formação. Então, se a gente não passa por isso, como é que a gente vai pensar em estar melhorando a prática na sala de aula? Então, eu tenho falado isso a todo momento com vocês aqui, está trazendo aqui nas formações, eu e as meninas, para a gente poder refletir um pouquinho. Então, quando a gente apresenta uma atividade na pauta, gente, não é para vocês correr para aplicar isso na sala de aula. Muito pelo contrário, né? Porque nós sabemos muito bem que vocês têm aí, né, já muitos materiais. E tenho o Aprender Sempre, que é a nossa Bíblia, vamos dizer assim, que desde que entrou a pandemia, a gente focou, né, no Aprender Sempre por conta das habilidades essenciais que estão aí. É lógico, fazendo aí um link também com o material do currículo em ação, com relação aqui voltado para a matemática, que é o EBAI, mas não dá para a gente trabalhar todos os materiais, e ainda mais a gente está apresentando proposta de atividade para vocês trabalharem em sala de aula. É lógico, na medida do possível, que vocês possam estar trabalhando com um grupo de estudantes, ótimo, né? Mas essas atividades é para nós, professores, resolvermos, tá certo? Então, aqui, no caso, tem as questões. Qual o sabor do sorvete preferido dos estudantes entrevistados? Então, no caso, o que ganhou aqui, gente, foi morango. Porque se eu colocar morango com caramelo, morango, né, com a cobertura de chocolate, então o total aqui, quem ganha é o morango. Vocês concordam? Né? Porque eu tenho que fazer essa leitura aqui. Agora, no caso, qual o tipo de cobertura de maior preferência dos estudantes entrevistados? Então, ganhou o quê? Caramelo, porque quando eu olho nessa coluna aqui do caramelo, nossa, vocês estão vendo aqui, ó, morango com caramelo, né, deu 12, e o flocos com caramelo deu 14. Então, se eu somar aqui a cobertura do caramelo, eu tenho 26 estudantes que escolheram, né, essa cobertura, certo? Que é o que esse item aqui está perguntando. Então, como é uma tabela, né, de dupla, né, de entradas aqui, então são duas entradas aqui, então eu tenho que fazer a leitura, tanto na vertical como na horizontal,
Então, é por isso que eu vejo aqui que o resultado, né, porque alguns colocaram outros resultados, mas acredito que foi que não perceberam o equívoco aqui, que estava trocado, né? Total, aqui estava total de sabor, na verdade, e não total de cobertura. E aqui é o total de sabor. Então, eu entendi que foi por esse equívoco que alguns confundiram, né? Mas já como ninguém apontou, então eu trago. Isso aqui foi até de uma forma proposital para ver se vocês perceberam. E outros professores fizeram sem perceber e acabou acertando. Tá bom? Então, só para elucidar, é uma atividade simples, gente, mas a gente tem que fazer essa leitura, né? Tanto da vertical, como né, a leitura tanto na vertical como na horizontal, tá bom? E as informações que vêm aqui, porque quando você não faz esse movimento, ó, o sabor do morango com a cobertura de caramelo, o sabor do morango com a cobertura de chocolate, né? E aqui eu também puxar o resultado desses do sabor com a cobertura, que vai estar 27. No caso do flocos, eu também faço a flocos, porque eu tenho duas coberturas. Então, nós tivemos estudantes que escolheu flocos com caramelo e flocos com chocolate, que vai dar 23, tá certo? Agora, se eu somar toda a coluna né, aqui do caramelo e do chocolate, aqui eu tenho 26 na coluna do caramelo e na coluna do chocolate eu vou ter 24. Então, eu espero ter elucidado melhor essa questão para vocês, tá bom? Então, vamos lá, pode passar, Vera. Então, já na segunda atividade, também, ó, um professor pretende inscrever-se para participar de um congresso que acontecerá de 5 a 8 de dezembro de 2021. O valor das inscrições está apresentado na tabela abaixo. Então, aqui nós temos, né, o período de categoria, né, período categoria, nós temos professor que é associado e o não associado, temos o período aqui das inscrições, que até 26 do 11, com os valores do professor associado e do professor não associado, e temos as inscrições após, né, esse período que é 26 do 11, que, no caso aqui, a gente tem um acréscimo, tanto do associado como do professor não associado. Então, vem a questão, sabendo que o professor fará sua inscrição no dia da abertura, qual é o dia da abertura desse congresso, né, gente? É no dia, né, no caso, o congresso vai acontecer de 5 a 8. Então, vai ser no dia 5, né? Que é o dia da abertura. Então, sabendo que o professor fará a inscrição no dia da abertura do congresso, que é dia 5, né? E ele é associado, qual é o valor que ele vai pagar? Então, olha, ele vai fazer no dia 5. Então, o dia 5 é após as inscrições do dia 26, porque as inscrições até o dia 26 do 11 tem um desconto bom aqui, né? Tanto para o professor associado como para o professor não associado. Passou do dia 26 do 11, já é outro preço, né? Mesmo ó, o professor associado e o professor não associado. Porque passou desse período, é aonde que vai acontecer, né? Logo em seguida, né? Vai estar acontecendo o congresso. Então, neste caso, o professor vai pagar, né? O professor associado, olha, ele vai pagar R$ 120, porque ele estará fazendo a inscrição no dia 5 de dezembro. Então, nós percebemos também que alguns professores acabaram se equivocando. Então, a gente trouxe aqui para vocês a resposta, tá bom? Então, seguindo, né, Vera? Aqui, né, nós trouxemos para vocês, uma questão, que era a atividade 3, com algumas informações, né, gente, sobre o caso Covid, né, e com essas informações vocês teriam que elaborar uma tabela. Então, gente, com relação a essa atividade aqui, muitos acharam interessante, que a gente perguntou, né, o que vocês acharam sobre a proposta da atividade. Então, a grande maioria entendeu a proposta da atividade, achou interessante. Outros colocaram que é uma atividade mais complexa, né, com muitas informações,
mais válida, enfim, cada um foi colocando, porque essa era a ideia mesmo, que vocês fossem colocar as impressões que vocês tiveram com relação a essa proposta de atividade. Agora, só que, gente, só para elucidar, essa atividade não é para vocês irem colocando para os estudantes. Talvez em algum momento, lá na frente, e vocês sabem muito bem que, no caso, qual seria a faixa etária para essas crianças, no meu ver, no quarto, quinto ano, mas, gente, sempre pensando, as atividades propostas em pauta é para vocês, professores, tá bom? Então, mas foi muito válido tudo que vocês colocaram. Teve um professor, uma professora, que colocou que achou assim, meio descabido, né, essa proposta de atividade, gente, por conta de ser uma situação assim, né, que a gente ainda está, né, tá convivendo ainda com essa pandemia, infelizmente, estamos, né, esperamos estar indo, finalizando tudo isso, embora sempre quando a gente pensa que está finalizando, né, Vera? Sim. Acontece agora uma variação, né, disso tudo, que agora está aparecendo uma outra, né, variante, né? Variante aí, infelizmente, mas eu acredito, gente, que daqui para frente a gente sempre vai estar com precauções, né, Vera? Sim. Eu acho que isso que aconteceu com o mundo são reflexões que a gente começa a refletir sobre o modo de vida, o tipo de vida que a gente vive, até, enfim, são tantas coisas que faz a gente repensar, e com relação à saúde, gente, sempre a gente acha que vai ter que estar sempre se preocupando aí com os cuidados e com a vacinação, né? É o que as autoridades aí da saúde têm feito. Mas, gente, como foi momentos difíceis que nós vivenciamos, a gente não está querendo aqui trazer, gente, isso à tona para vocês, vamos vivenciar. Não, muito pelo contrário. Gente, são situações que a gente vivenciou, a gente não pode, ninguém, aliás, vai passar, assim, se fosse um livro, né, virar a página e dar isso por esquecido. Isso marcou todas as nossas vidas. A minha, da Vera, né, de toda a equipe aqui, de todos vocês. Infelizmente, foi algo que marcou nossas vidas e foi mundial. Então, eu sei que alguns sofreram mais, outros menos, tivemos muitas perdas, como está colocando aqui. Isso aqui é uma reportagem, gente, foi um recorte de uma reportagem que nós trouxemos para vocês. Nós trouxemos também para vocês que trabalhar probabilidade e estatística, a gente tem que trazer situações reais que fazem sentido para a nossa vida e na vida também dos nossos estudantes. É lógico, isso aqui eu trouxe para nós enquanto formadores, gente. E quando a gente for trabalhar também com probabilidade estatística, para os nossos estudantes, nós vamos trazer algo também que faça sentido para a vida deles. Então, isso tudo aqui, infelizmente, é real, aconteceu. Hoje nós estamos numa escala, graças a Deus, bem menor, né, superando tudo isso, porque nós estamos com a maior parte da população vacinada, e se Deus quiser, a gente estaremos livres disso tudo, né? Sempre com os cuidados que tudo isso trouxe para nossas vidas, mas superando, mas não trazendo, abrindo uma ferida na vida de ninguém com essa formação, tá? A gente só está explicando isso aqui porque foi uma colocação de uma professora que a gente identificou e também nem é o caso, a gente fica sabendo quem é. Ela colocou o sentimento dela, mas aqui nós estamos explicando por que nós trouxemos isso. Porque quando a gente apresentou a unidade temática de probabilidade estatística, e nós trouxemos que o nosso currículo paulista traz sobre isso, lá estava mencionado a gente trabalhar com fatos reais e que fazem sentido para a nossa vida, não é mesmo, Vera? Sim, sim. Tá? Infelizmente, gente, nem tudo são flores, né? E isso, a gente não pode, assim, a gente vai virar uma página do momento difícil que nós vivenciamos aí, de confinamento, enfim, todos
né, tipo, trancados em suas casas, saindo pouco, né, olhando para os seus parentes aí, ou nem visitando, né, sempre olhando à distância, né, por uma telinha, mas são situações vividas por todos nós e que a gente está trazendo como reportagem e trabalhando com aquilo que o próprio currículo está trazendo para nós, tá bom? Então, é nesse sentido, mas ninguém está falando para vocês levarem isso para a sala de aula. Embora eu não veja problema, dependendo da faixa etária da criança, porque todo mundo vivenciou isso. Então, seguindo, Vera, eu até vou pedir desculpa, porque muitas vezes eu vou falar seguindo, eu vou falar, né, só explicando que a Rita tá de licença, prêmio, então ela não está aqui conosco hoje, e toda hora que eu vou falar, Vera, saiu rir, tá? Mas logo a Rita estará conosco. Então, é isso aí. Me desculpa, tá bom, Vera? Quando eu vou falar, sair a primeira sílaba, né? Então, né, Vera? Então, aqui são os casos, né, que a gente foi trazendo essa reportagem com relação aí à doença, aos casos que foram confirmados, até mesmo falando da variante Delta. Então, pode seguir, Vera. Aí também, né, são todas as informações, e aí vocês tinham que elaborar uma tabela. Então, eu trouxe a tabela pronta para vocês, nós trouxemos a tabela pronta aqui para vocês, tá bom, gente? Então, porque essa foi a ideia da atividade, né? Com aquelas informações, a gente deu aqui, ó, essa informação, a gente colocou até aqui no rodapé, da onde que nós tiramos, né, essa notícia. Então, já tínhamos apresentado isso para vocês da pauta anterior, e vocês podem estar entrando nesse site confirmando, tá bom, gente? Então, tudo isso aqui, infelizmente, é real, mas são por casos reais que nós estamos trabalhando. Então, no caso aqui, e foi nesse período, né, gente, que foi de 10 a 18 de agosto deste ano. Então, nós trouxemos aqui os casos confirmados da doença, isso porque boa parte da população já tinha tomado a primeira dose, né, Vera, da vacina. Sim, a primeira dose. Gente, porque sabemos, infelizmente, se a gente fosse trazer coisas anterior à vacina, seria muito mais triste. E não é isso que a gente queria trazer para vocês. A gente já queria mostrar para vocês o quanto a vacina já fez mudança nas nossas vidas, tá bom? Então, é nesse sentido. Então, a gente colocou aqui do Espírito Santo, né? Nós estamos colocando aqui do Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Pará, Alagoas, Tocantins, Distrito Federal, né? Nós estamos colocando aqui os casos confirmados da Covid e os casos com as mortes, isso com relação a essa variante que também teve, né, gente, da Delta. Então, nós fomos colocando aqui, aonde não tem a pontuação mostrando aqui, porque nós não tivemos os casos, né? Então, o Vera, só passa mais um ou volta mais um? Não sei se tem mais um caso aí. Esse é o primeiro. Isso, desculpa, passa. O próximo, esse. Esse é o primeiro. Esse começa com o Rio de Janeiro. Na verdade, é Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Goiás, Mato Grosso, e a outra tabela que continua com os outros estados. Então, eu estou chamando a atenção aqui para vocês, gente, até coloquei essa seta, porque foi no Rio de Janeiro que nós tivemos o maior número neste período. Sempre chamando a atenção, gente, porque quando a gente trabalha com tabela, a gente tem que nomear a tabela. Então, por isso que vem aqui logo em cima da tabela o nome, que é o caso da variante Delta da Covid por estados, no período de 10 a 18 do 8, né, deste ano. Então, chamando a atenção para vocês aqui, quando a gente foi colocando, olhando para aquele texto da notícia, então, foi elaborada essa tabela, e colocando os valores, né, os números, a gente percebe que Rio de Janeiro, que liderou aí nos casos, né, confirmados da variante da Delta, veja bem, gente, porque boa parte da população já estava, né, tinha recebido a primeira dose da vacina, e com os casos de morte, nós tivemos 7 mortes com relação a essa variação. Tá bom? Porque é lógico, quando a gente fala da doença mesmo, né, Vera? Sim. A Covid,
Infelizmente, a gente fala isso com pesar mesmo, com bastante tristeza, foi um número muito superior em todo o país, né? Isso falando do Brasil, né? Quando a gente fala de mundo, o número é estrondoso. Mas falando com relação ao caso da variante, nesse período aqui, tá? Sempre pontuando. Acho que a gente tem que entender, gente, a notícia, né, que nós trouxemos, os dados que estão presentes ali naquela notícia, e na construção da tabela. Tá? Então, na verdade, é uma atividade simples, que alguns pontuaram que não estavam compreendendo direito, né? Qual era a proposta, porque alguns professores mensuraram dessa forma. Não entendi a proposta da atividade, mas a proposta da atividade era exatamente essa, é fazer a leitura daquela reportagem, né, com aqueles dados, elaborar a tabela. Então, é isso aqui. Então, chamando a atenção, o estado do Rio de Janeiro, que teve o maior número dessa variante, né? E resultou, infelizmente, com 7 mortes. E aí a gente foi pontuando aqui, ó, que aí no caso, ó, do Paraná, nós tivemos 56 casos, mas dos 56 casos, nós tivemos um número muito grande, infelizmente, né, de mortes. Então, pode seguir, Vera. E aqui também, né, que é onde a gente totaliza, né, então o total nos casos confirmados do nosso país foi de 1.051 casos dessa variante, e no caso das mortes com relação, né, à variante aí, Delta, né, por Covid, deu 41. Então, gente, é fazer a leitura da reportagem e daquilo que a gente extrai da reportagem, elaborar a tabela. Essa era a proposta da atividade. Simples, né, Vera? Muito simples, focando nesse período de 10 a 18 do 8. Isso mesmo, porque o pessoal pode falar assim, nossa, mas não foi tudo isso. Não, gente, olhando para a reportagem, olha, um período de 8 dias. Nada mais é que 8 dias. Né? E está bem específico, ó, a variante da Delta, né, nesses estados aqui, que é onde foi detectado, né? E os casos que, infelizmente, nós tivemos morte por conta dessa variação, tá bom? Então, essa era a proposta. Então, vamos lá. Espero que tenha ficado claro para você. Bom, aqui é uma outra atividade, né, que é sobre coletas da sondagem, sobre os conhecimentos matemáticos dos estudantes em uma escola estadual. Então, aqui, gente, nós fomos colocando também todas as informações com relação aos primeiros anos, do primeiro ao quinto ano, da quantidade de alunos. Aqui a gente colocou alunos, mas na verdade são estudantes, a gente agora tem usado esse termo, né, estudantes. E desses estudantes, quantos, né, escrevem, né, convencionalmente os números, pode seguir, Vera. E aqui é com relação também do primeiro ao quinto anos, né, dos primeiros anos aos quintos anos, com relação à resolução de problemas aí do campo aditivo, tá? Então, tem todas essas informações. Então, a gente faz uma leitura disso tudo, agora seguindo, Vera. E também criamos a tabela, né? Então, sempre ao criar a tabela, gente, nunca pode se esquecer que toda tabela a gente tem que colocar o nome, né? Nomeá-la, né? No caso aqui. Então, porque se a gente coloca uma tabela sem nomear, e alguém que chega assim, ou não entende o contexto, fala assim, não, mas o que é isso? Então, a gente sempre nomeia as tabelas. Então, aqui no caso, a gente colocou na coluna aqui de anos, que é do primeiro ao quinto ano, número de estudantes que participaram, né, presentes aí na escola, fictícia que a gente colocou, o Manuel de Paiva, a produção de escrita numérica, no caso, convencionalmente, que os estudantes que escrevem convencionalmente, né, quantos são, e quantos que resolveram as situações, problema aí, no caso do campo aditivo. Tá? Na resolução do problema, a gente percebe quem conseguiu chegar no resultado, né, esperado aqui, né, a gente colocou de forma assim, correta, que foi o esperado, e quem, né, quais os alunos que não chegou ao resultado esperado, né, vamos colocar aqui de forma incorreta. Então, foram
foram esse número de alunos aqui. Isso, a gente olhando para cada ano, ó, o primeiro ano com 100 alunos, né? Então, 40 escreveram fazem a escrita numérica convencionalmente, ou seja, compreende o sistema de escrita, né, no caso, ela entende a construção do número, né, porque muitas vezes quando a criança ainda ela não consegue, que é o caso aqui, com problemas, não convencionalmente, é porque ainda ela não tem isso consolidado, né, essa habilidade não está consolidada ainda. Então, se a gente for somar essas crianças aqui, né, 40 com 60 vai ser exatamente 100. E no caso mesmo do primeiro ano, com relação à resolução de problemas, então, do primeiro ano, 48 chegaram, né, na solução aí esperada, e nós tivemos 52 que já não conseguiram. Até porque no primeiro ano, né, ficou bem dividido aqui. E aí, tá, gente, essa é a leitura que a gente tem que fazer. Tanto a leitura, né, aqui na parte horizontal, como na parte vertical, certo? Então, as informações, elas estão todas presentes aqui nessa tabela, com relação ao texto que foi proposto para vocês, com relação a esses dados da escola fictícia que a gente trouxe aqui para vocês analisarem. Tudo bem? Então, era simplesmente criar uma tabela com as informações. Então, seguindo, Vera. Aqui é uma outra situação que nós apresentamos também, que é as notas de 30 estudantes de uma turma de 5º ano num teste de matemática estão relacionados abaixo. Então, aqui foi colocado essas notas, né, no caso aqui dos estudantes. Então, Pedro e Paulo organizaram essas informações e as apresentaram em gráficos. Pedro optou por colocar as notas em ordem crescente. Então, ele pegou todos esses dados que estavam presentes aqui, ó, porque tem uma nota que tem aqui 15, né, ele começou ó, pela ordem crescente, e a maior nota com 95, tá? Essa foi a colocação de Pedro. Agora, seguinte. E depois criou-se um gráfico, né? No sentido aqui também, a gente for olhar o gráfico, tem todos os dados aqui. Tanto gente, que nós temos aqui, ó, 2 colunas aqui, não sei se vocês estão percebendo, na linha do 30. Porque se a gente voltar, só um minutinho, velho. Se a gente voltar aqui, olhando, nós vamos encontrar, ó, 30 aqui e 30 aqui. Então, por isso que naquela coluna a gente encontra como se tivesse 2 estudantes, né? No caso aqui, que tiveram 30, né? Ó, veja bem, ó, tá vendo? Então, quando a gente tem 2 colunas do mesmo tamanho, ou 3 colunas do mesmo tamanho, é o número de estudantes. Então, pode seguir, Vera. Agora, a Paula organizou os dados em classes e construiu o gráfico. Então, aqui ela fez, né, uma variação de 1 a 20, né? Qual era a frequência? De 2. Então, com relação às notas de 1 a 20, então ela encontrou 2 estudantes que tiveram, né, essa nota. No caso, nesse intervalo de 21 a 40, foram 6. No intervalo de 41 a 60, tiveram 13. No intervalo de 61 a 80, 5. E no intervalo de 81 a 100, 4. Certo? Então, ó, observe qual é a proposta. Minto, aqui estou esquecendo. Então, ela colocou em classe e depois elaborou a tabela, né? Tabela não, o gráfico de coluna. Então, no caso, olha, ela colocou também exatamente aqui, ó, de 1 a 20, nós tivemos 2 estudantes, certo? No caso, a variação aqui nesse intervalo de 21 a 40, ó, vejam bem, ó, 21 a 40, ó, 6. Estão vendo? Olha a leitura que a gente tem que fazer. No intervalo de 41 a 60, são 13. Olha, deixa bem, se a gente for olhar, seguindo a linha, é 13. No intervalo de 61 a 80, está exatamente aqui, ó, são 5. Se a gente for ver aqui, ó, como aqui a gente colocou essa frequência, está em números pares, a gente vê que o 5 está entre o 4 e o 6.
E na variação de 81 a 100, que são 4, né, estudantes, então está bem na linha do 4. Então, vocês entenderam? Então, a proposta é: observe os dois gráficos, destaque as vantagens e desvantagens de cada um deles. Então, eu achei bastante interessante, vocês foram colocando, essa era a proposta mesmo, que fica mais fácil em termos de leitura. Será que essa leitura aqui está tranquila no caso, gente, olhando para vocês enquanto formadores? Isso aqui é tranquilo para mim? Né? Será que eu consigo entender essa tabelinha e depois, olhando para o gráfico, isso fica mais claro? Ou simplesmente só com essa tabelinha daria para eu fazer? Será que eu conseguiria fazer esse gráfico ou não? Então, era um momento de reflexão mesmo entre vocês, tá bom? Então, só voltando mais um, volta um, Vera, por favor. E no caso lá do Pedro, que colocou em ordem recente os dados, números, né, as notas, aí depois ele foi construindo esse gráfico também. Será também que essa leitura é tranquila? Então, olha, ele coloca aqui, né, Pedro em ordem crescente, e aí ele vai para o gráfico, pode passar. Aí ele coloca nesse gráfico aqui. Será que isso também é tranquilo? Então, gente, a reflexão que a gente tem que fazer é nós, enquanto formadores. Primeiro, a gente tem que entender toda essa proposta aqui. Tá? A gente entendendo essa proposta, fica muito mais fácil se vocês, né, em algum momento, vão colocar isso para para a sua turma, para o seu grupo de estudantes. Não é simplesmente para replicar. Primeiro, eu tenho que fazer essa análise, ver se isso é tranquilo, nós pensando enquanto formadores, e depois, gente, se vocês acharem que é pertinente ou não, vocês estarem levando para os estudantes. Tá? Não é simplesmente replicar, é uma reflexão e estudo nosso aqui, não é mesmo, Vera? Sim, essa observação, né, as vantagens e desvantagens de cada um é muito importante. Porque quando aparecem algumas coisas tanto nos livros, né, Vera, vocês, todos os professores têm aí nas escolas, tem o PNLD, tem o material da secretaria, e se aparece alguma coisa parecida, né, uma atividade semelhante, a gente não vai ter tantas dificuldades, né, estar apresentando para os nossos estudantes, não é mesmo? Mas não é simplesmente eu vi na formação e tenho que replicar. Não, gente, não é essa a proposta, não, tá bom? É no sentido de vocês vivenciarem as atividades. Então, seguindo, Vera. Então, sistematizando, né, gente, um pouquinho, a gente já viu essa é a proposta, nossa formação hoje é bem breve, porque essa era a ideia de estar retomando aqui, e vamos sistematizar um pouquinho esses conhecimentos. Então, a tabela, gente, é uma forma não discursiva, né, de apresentar informações representadas por dados numéricos e ou codificações dispostos em uma ordem determinada, segundo as variáveis analisadas de um fenômeno. Então, quando nós trouxemos para vocês, gente, a resolução dessas atividades que nós colocamos para vocês, por isso que a gente fala, vamos fazer uma leitura, tá tranquilo, né, para nós, esse entendimento? Será que eu, olhando para a tabela, eu já entendo? Porque, como está funcionando aqui, é uma forma não discursiva de apresentar uma informação. Será que eu, olhando para aquele gráfico, eu já compreendo, não é mesmo, Vera? Sim. Então, é mesmo que você abre no jornal, né? Eu lendo aquele gráfico, será que eu só, sem eu ler o texto, será que aquele gráfico já me diz tudo? Porque um gráfico, uma tabela, gente, bem feito, tem que ser assim, eu bater o olho, eu fazer a leitura daquilo e eu entender. Agora, a partir do momento que eu olho para um gráfico, olho para uma tabela e aquilo não está compreensível, né? Então é porque eu não estou entendendo, então eu preciso rever. Será que ele foi bem feito? Será que agora eu vou voltar se é a respeito de uma notícia, eu vou voltar na notícia para ver se realmente as informações ali batem, ou então não ficou algo claro, né?
enquanto leitor, para mim, enquanto leitor, tudo isso a gente tem que estar refletindo, não é mesmo, Vera? Sim, se apropriar, né, Nilce? Se apropriar, exatamente, porque vou fazer só um exercício aqui, Vera, até vou pedir agora a sua ajuda. Volta naquele, no caso da variante Delta, lá naquela atividade. Isso, isso, no Rio de Janeiro aí, Vera, quando começa o Rio de Janeiro, isso. Quando a gente, lógico, que nós tivemos que dividir essa tabela, que não coube tudo no slide, tá? Mas ela tem a continuação no outro slide. Então, quando a gente olha para a tabela, essa tabela tem que estar claro para mim. Será que eu estou entendendo? Esses 431 do Rio de Janeiro, é o quê? É o número de casos confirmados da variante Delta da Covid. Mas em que período? No período de 10 a 18 do 8. Vocês estão entendendo? Então, isso tem que estar muito... tem que falar por si só. Porque se em algum momento eu tiver que voltar a notícia para entender, porque eu não estou entendendo esses números, né? Aí fica estranho. Ou porque, ao construir essa tabela, eu não fui atenta aos dados que estão lá, né? Alguma coisa está errada. Agora, se eu fiz e conferi todos os dados, a tabela ela tem que estar clara, né? Porque, olha, olhando para a tabela, agora voltando para a notícia, Vera. Esse foi o começo da notícia. Isso. Já pensou, gente? Olha, a tabela ela simplifica, né, Vera? Sim. Olha só quantas informações tem nesse texto, ainda tem a continuação no outro slide. Então, a tabela ela sintetiza todas essas informações. Então, essa é a proposta da gente trabalhar com tabelas e gráficos, né, gente? Então, ela tem que estar clara, e por isso que tem que ter o título, né? Tem que ter nome, tanto a tabela como o gráfico, para eu entender o que é isso, né? Da onde foi tirado isso? Isso também a gente tem que ter no rodapé Pode passar outro slide. Isso, no rodapé, aqui, gente, da tabela, né? Da onde eu tirei isso? No caso aqui, gente, não é que eu tirei a tabela, eu tirei onde foi tirada as informações, a notícia, tá bom? Com a data, né, Nilce? A data, exatamente, chamando a atenção, ó, para a data, e foi um recorte aí, né, que a gente tirou da notícia, porque a notícia, lógica, estava bem mais longa, então nós pegamos a notícia, pegamos a parte mais interessante com relação aos dados, trouxemos para vocês, porque essa é a proposta de se construir uma tabela, tá bom? Então, seguindo, tabela. Aí. Então, vamos lá. Então, habitualmente, designa-se tabela qualquer disposição em linhas e colunas, é o que nós trouxemos para vocês. Vantagem, distribui dados de acordo com o cruzamento de linhas e de colunas, separando-os visualmente, né? Essa é a proposta, pode seguir, né? As tabelas simples apresentam dados ou informações relativas a uma variável apenas, tanto qualitativa ou quantitativa, tá? Porque essa é a função. Em uma tabela simples, são apresentadas categorias relativas a uma variável e suas respectivas contagens, ou seja, o número de ocorrências anotados em uma coluna. É o caso que nós trouxemos da variante Delta, né? As tabelas de dupla entrada apresentam informações de duas ou mais variáveis, podendo as duas ser ou não qualitativas e quantitativas. É o caso do exemplo da primeira atividade do sabor de sorvete e da cobertura, né, de sorvete, de quantos estudantes, né, o gosto deles pelo sabor. Então, pode passar. Né? Aqui, a população das unidades federadas, que é um exemplo, tá, gente? A população das unidades da federação da região sudeste, censo de 2010, né? Informação do IBGE. Neste caso, gente, ainda de 2010, porque vocês sabem que a cada 10 anos que se faz esse censo, nós éramos para isso ter acontecido em 2020, mas por conta
da pandemia que nós estamos ainda vivenciando, ela foi adiada, não aconteceu, então por isso que ainda trago as informações de 10 anos atrás aí, né? 11 anos, né, atrás, porque nós já estamos em 2021. Então, esses são os dados, aqui é uma tabela simples, vocês estão vendo, com os estados e a quantidade da população, né, presente lá na época aí do ano de 2010. Então, seguindo. Aqui também é uma tabela com relação ao SARESP, né, aí dos últimos anos, de 2016 até 2019, que foi o nosso último SARESP, porque agora está acontecendo, né, após aí esse período mais turbulento que nós estamos vivendo, não tivemos no ano passado, e vai ser realizado semana que vem, né, na próxima semana, acontecerá, né, o SARESP. Eu falo próxima semana porque nós estamos na semana do EMAI, né, que é de 2 não, né, 6, né, 6 a 9 de dezembro. Então, é nessa semana mesmo que vai acontecer o SARESP. Então, só voltando um pouquinho, Vera, aqui neste caso, nós trazemos informações da rede estadual, né, em termos de porcentagem de participação, né, tanto em 2016, 2017, 18 e 19. Nós tivemos aqui uma variação, em 2016 nós tivemos 84,4%, isso foi crescendo, e nós estamos em 2019, nós atingimos 86,4% da rede participando, né, do SARESP. E é lógico que a ideia, né, nossa, é que a gente atinge os 100%, né, mas caso, vamos ver qual vai ser o percentual deste ano. Né, aqui as escolas técnicas, né, também teve um percentual que teve um acréscimo grande, já em 2016 foi 85%, já em 2019 nós chegamos a 90%, quase 91% aqui. A rede municipal também teve um acréscimo, começou com 90% e em 2019 com 91,7%. A rede particular que também participa começou com 84,8% e teve um acréscimo bacana aqui, que foi de 93,7% em 2019. Também é uma tabela, pelo menos simples aí, com todas as informações, né, em termos de porcentagem aqui na participação do SARESP. Isso, gente, relativo ao primeiro dia, né, porque até então, dividido aí, como teremos também, não para todos os anos, mas o primeiro dia em língua portuguesa e o segundo dia de matemática. Então, vamos lá. Vera, só um minutinho, desculpa, vou pedir para você voltar. Então, vocês estão vendo, gente, que essas informações, sempre a gente tem que trazer aqui no rodapé de onde foi tirado, né? A fonte aqui do SARESP, né, 2019, da revista virtual aí do SARESP. Então, pode seguir. Então, sistematizando agora em relação a quais são os tipos de gráficos. Bom, os tipos de gráficos que são existentes aí, gente, nós temos vários, mas geralmente nós trabalhamos com dois deles, três deles apenas, né? Então, cada um deles ele é aplicável, né, a um tipo de informação ou dado estatístico. Então, conhecer é importante, né? É importante nós, professores, conhecermos quais são os gráficos existentes para realizar a sua correta leitura. E, lógico, na sala de aula, a gente utiliza muito de colunas, de barras, né? No caso, o quinto ano, até apresento de pizza ali. Agora, o diárias e rede, a gente nem, né? Acho que muitos nem conhecem, mas a gente vê muito pouco, mas eles existem e a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Isso, gente, é conhecimento nosso enquanto professores, né? Porque como a gente se habitua muito, né, Vera? Até nos livros aparece muito dois deles, né? Que é o caso de colunas, o de barras e, eventualmente, o de pizza, né? Mas tem o de linhas também, enfim, que a gente trabalha, mas é o que mais a gente costuma ver. Então, vamos lá. Pode passar, Vera. Aqui, o gráfico de coluna.
ou em barra, não são os mais utilizados aí, indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares ou setores e não depende de proporções. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Tá bom? Então, aqui nós temos, né, olha, são dados, né, que ele traz aqui, né, que aqui é países mais populosos do mundo, com relação a milhões, né, gente? Por isso que tem esses números aqui na lateral, tá? De forma vertical. E aqui, com relação a... aqui tem os nomes dos países, ó, tá bem pequenininho, gente, mas aqui é de Índia, né, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, né, e Japão. E esse último aqui? Japão. É Japão, isso mesmo. Então, com relação aos países mais populosos, né, como foi um print da tela, mas depois vocês, estudando aí com seus pares, vocês podem estar ampliando melhor para fazer essa leitura. E sempre a fonte, né, da onde que nós tiramos isso aqui. Então, no caso aqui, nós tiramos da UOL, né, Mundo Educação da UOL. Então, pode seguir, Vera. Aqui o gráficos em barras, né, que também a gente trabalha bastante, né, possui basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, com os dados na posição horizontal e as informações e divisões na posição vertical. Então, aqui, taxa de mortalidade infantil por região. Né? Isso, no caso, gente, de 2013. Então, nós temos aqui as regiões, né? Região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Então, a região, infelizmente, Nordeste, lá em 2013, que teve maior número de casos aqui, né, com relação à mortalidade infantil, tanto o Nordeste como o Norte, né? E aí as demais regiões aqui já teve um número menor com relação a eles. Também sempre trazendo a fonte, né? Fonte do IBGE, e também tiramos aqui do site da UOL, do Mundo Educação. Então, vamos lá. O gráfico em pizza, né, que é um tipo de gráfico também muito utilizado, indicando aí para expressar uma relação de proporcionalidade, em que todos os gráficos somados compõem o todo de um dado aspecto da realidade. Então, ele é semelhante aos gráficos de pizza, são os gráficos circulares, a lógica é a mesma, a divisão de uma esfera em várias partes para indicar as diferentes partes de um todo, em termos proporcionais. Então, nós temos aqui a distribuição da água no mundo, né? No caso, água congelada, né? Que é esse mais clarinho aqui, depósitos subterrâneos, que é essa outra fatia aqui, lagoas e cursos d'água, né? Que é essa parte, esse azul mais escuro, e a umidade do ar, que está roxo, né? Tá nessa fatia aqui, tá certo? E aqui está todo, né? É o gráfico representado em partes aqui. E também sempre todo o gráfico, gente, a gente também nomeia os gráficos e também a fonte, né? De onde essas informações foram tiradas, tá bom? Então pode seguir. O gráfico em linhas, né, que é utilizado para demonstrar uma sequência numérica e um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões, que ocorrem em sequência, para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Agora que eu estou percebendo, Vera, eu na hora até falei, mas na hora que a gente foi colocando os tipos de gráfico, eu acho que eu esqueci de mencionar lá, pelo menos digitar, gráficos em linhas. Mas quando o PPT chegar até a escola, nós estaremos mencionando lá quais são os tipos de gráfico. Foi falado, mas eu acabei não escrevendo lá. Então, esses são os gráficos de linhas, né, que é pouco utilizado na escola, né, mas nos livros isso aparece bastante, né, em reportagens, e é importante a gente fazer essa leitura também. E uma coisa também que a gente pode trabalhar com o gráfico em linha, a gente trabalhar o gráfico de colunas, né, Vera? E depois solicitar o desenho
né, das colunas, a gente pode apagar, fazendo aquele desenho, né, em cima das colunas, a gente está fazendo um gráfico de linha, para a gente for ver. E se a gente apagar as colunas, fica só as linhas. É uma forma de trabalhar também, né? Ó, então, eu vou pedir um favor para você, Vera. Se você puder voltar naqueles primeiros gráficos lá, pode voltar, que aí eu falo para você onde parar. Pode voltar, pode voltar. Mais um. Esse. Olha aqui, gente, quando a gente fala do teste da matemática, ó, quando o Pedro, lá o menino, colocou os dados, né, uma ordem crescente, depois ele construiu esse gráfico, se eu passar uma linha aqui, ó, né, Vera? Sim. E depois eu apagar essas colunas, vai ser um gráfico de linha, né? Também é bastante, para a gente dar essa iniciação, né? No caso aí, caso algum professor achar pertinente, quando for trabalhar, tá, gente? Tudo isso muito contextualizado. Quando tiver, se isso está conversando dentro da sequência didática, né? A construção de gráficos, mostrar para as crianças que não é tão difícil a gente criar um gráfico de linhas, né, Vera? É uma forma simples. Sim, é verdade, Nícia. Então, pode voltar lá. Isso. Aqui, gráfico, né, gráficos de áreas. É semelhante ao gráfico em linhas, diferindo-se apenas por evidenciar uma noção de proporção sobre o todo. É também usado para apontar a relação dos diferentes dados entre si. Tá? Então, aqui tem taxa por 1.000 habitantes, né? O crescimento demográfico. Gente, esse gráfico aqui, a gente tá, aliás, esses gráficos que nós estamos apresentando para vocês, é a nível, gente, de conhecimento, não é mesmo, Vera? E esse conhecimento é nosso. É lógico que ninguém vai falar, eu vou trabalhar com gráficos diários. Não, gente. A gente é para a gente conhecer, né? Se apropriar que existem outros tipos de gráficos. Nós, enquanto professores, nosso conhecimento tem que ser ampliado, né, Vera? Sim, então, essa é importante a apropriação. gente conhecer. E eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Foi fazendo essa pesquisa que eu também não conhecia. Aliás, eu já conheci esse gráfico, mas eu vou ser bem sincera, eu não sabia, Vera, que ele chamava gráfico de área. Sim, eu também não sabia. Né? Então, foi preparando a formação, gente, que a gente vai aprendendo também. Né? Então, já tinha visto, mas eu não sabia que ele levava esse nome de gráfico de área. Tá bom? Então, é para ampliar nossos conhecimentos. E até mesmo, sempre a gente tem aquele menino mais sabidinho, né, Vera, na Sim. sala de aula, sempre a gente tem um. E tem crianças que chegam nos perguntando, como é que chama esse gráfico? Traz de um livro, traz de uma reportagem, né? E aí a gente já sabe, né? Olha, é lógico, a gente também já disse aqui, nós não somos professores, não é nenhuma enciclopédia ambulante, né? Que a gente tem que ter tudo na ponta da língua para responder. Porque quando a gente não sabe algo que o nosso estudante vem nos perguntando, o que a gente fala? Vamos pesquisar? Vamos descobrir juntos? Né? Essa é a nossa fala, tem que ser a nossa fala. Mas instiga a gente ir à busca desses conhecimentos, não é mesmo, Vera? Sem dúvida, importantíssimo. Então, vamos lá. Então, isso aqui, gente, só para a gente conhecer. Esse outro, gente, é a mesma coisa. É outro também, que eu acabei, nós acabamos, né, Vera? Descobrindo, que é um gráfico em rede, né? Esse tipo de gráfico não é tão comum na disciplina geográfica, sendo mais frequentemente utilizado para a medição de termos especificamente estatísticos e até em jogos de videogames, online ou do tipo RPG. Sua utilidade é comparar valores distintos de uma mesma variável. Então, achei bastante interessante. Então, gente, olha aqui, é o uso do solo no meio rural de um país. Então, aqui está falando da agricultura, com relação à agricultura, à pecuária, as áreas naturais e a parte da mineração. Então, é a nível de conhecimento para a gente ver que não é só 2 tipos, 3 tipos de gráfico que existe, que tem outros e onde esses gráficos são utilizados, não é mesmo, Vera? Sim.
Então, vamos seguindo. Então, vamos lá, gente. Então, além desses tipos de gráficos apresentados, existem outras várias formas de representar dados e informações sobre a realidade. O mais importante, além de conhecer cada tipo de gráfico, que foi o que nós fizemos neste momento, é procurar observar com calma todos os dados fornecidos para uma correta leitura das informações disponíveis. Isso, gente, tudo nós tiramos da fonte do IBGE, esses gráficos com essas informações, né, que foi publicada aí pelo repórter Rodolfo F. Alves Pena. Então, gente, Vera, vou só pedir para que você volte só mais um pouquinho nesse último. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, gente, que chama gráfico em rede, aqui traz as informações, embora ele é diferente para nós, mas será que a gente consegue fazer a leitura, né, com relação à pecuária, áreas naturais e à mineração? Quando a gente olha para a parte representada, a gente vê que a pecuária tem uma porcentagem grande, né, Vera? Aqui, sim, no caso, a área naturais e a parte da mineração, que está logo aqui abaixo. Né, e a agricultura está logo aqui em cima. Então, o que o gráfico, gente, os gráficos e as tabelas, o propósito que ela atinge é quando a gente consegue fazer a leitura e consegue entender, né, o que o gráfico está propondo, não é mesmo, Vera? Porque senão a gente não consegue, né? Lógico que aqui do lado já está escrito a parte pecuária, mas olhando para a representação desse gráfico em rede, será que eu estou entendendo? Será que a maior parte aqui ocupada é da pecuária, né? E as áreas naturais, ela ficou com a menor parte? A da mineração. Então, é essa leitura que tem que ficar claro para o leitor. Bom, então, seguinte, esse tema já foi. Agora é com você, né, Vera? Isso mesmo, Neuci. A nossa bibliografia, os materiais de apoio do programa Currículo Paulista, o Currículo Paulista e o material de formação em didática de matemática, né? Isso. E o último site. Isso, que é da UOL. Perfeito, Vera. Então, Vera, sempre a gente coloca também no final, só fazendo um parênteses aqui, assim, fazendo a finalização. Então, finalização foi a proposta que a gente colocou para vocês, a gente está contextualizando. A proposta dessa formação de hoje, né, Vera, foi simplesmente só de retomar, não é isso? As atividades da última formação, porque nós não vamos dar continuidade mais com essa formação, não é só desse ano, né? A gente está falando da última ATPC do ano, mas é a última ATPC mesmo do EMAI, gente. O EMAI ele já foi consolidado na rede, já tem já alguns anos isso, e com as formações que estão vindo aí pelo Centro de Mídias, a EFAP, nós estaremos com outras abordagens. É lógico que a matemática continuará sendo trabalhada, mas dentro da TPC, né, que já foi desenhada aí para vocês. Acredito que os professores coordenadores já passaram o novo desenho formativo aí para 2022. Então, a gente encerra mesmo hoje, não só com a TPC do ano do EMAI, mas com a formação do EMAI, mas as formações em matemática estarão presentes aí no Centro de Mídias, e algumas formações também realizadas por nós, mesmo. Exatamente, meu senhor. Então, vamos lá, né, Vera? Agora chegou o momento, né, final aqui, você também vai falando, Vera, de agradecimento, né, Vera? Nós aprendemos muito, né, com nossos professores, esse momento de estarmos aqui com vocês, gente, foi um ganho muito grande, né? Eu estou falando pela Vera aqui, mas a Vera vai se colocar também, muito grande para nós, porque a cada momento ao elaborar as pautas, gente, nós estamos estudando, a gente também está revendo nossos conhecimentos. Foi muito grandioso, assim, receber de vocês as devolutivas, entendermos as colocações de vocês, né? E a gente está sempre em busca da melhoria, né? Melhorarmos enquanto formadores, nós enquanto formadores e professores, e vocês enquanto formadores aí dos seus estudantes. Então é isso, a gente só tem a agradecer e eu aprendi muito com esse momento aqui.
tá trocando aqui. Embora a gente faz uma gravação, mas nas evolutivas de vocês, a gente aprende muito. Eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigada. Eu também agradeço muito, muito obrigada, e que tenhamos um Natal com muita paz, com muita esperança e com muita saúde. Perfeito, é isso mesmo. Ó. Então, boas festas, gente. Que vocês tenham aí um ano abençoado e um ano novo, mais ainda, em dobro. Que essas bênçãos sejam redobradas aí para 2022 e que tenhamos um momento muito melhor, tá? Do que vivenciamos nesses 2 últimos anos, tá? Obrigada.